Existe uma palavra que eu fico assim impactado quando eu escuto ela. E essa palavra se chama esperança. Esperança, principalmente quando eu sei o significado bíblico de esperança. Quando você ouve falar em esperança, não é algo maravilhoso? Diante de situações, de problemas que você passa, de situações que parece que não vai ter saída, mas quando você tem esperança, como é ruim, né, quando alguém diz, olha, eu perdi a esperança. Então, esperança é algo que nos faz bem. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre esperança? Tem alguma promessa de Deus acerca de esperança para aqueles que creem nele? Hoje é o nosso 38º dia dessas devocionais que estamos tratando sobre promessas de Deus. Vamos lá. Olá, graça e paz, né? Continuamos as nossas devocionais e nesse 38º dia, né, das devocionais, nós queremos pensar um pouco aqui sobre o termo esperança. Como falamos no começo dessa devocional, a esperança é algo muito importante na nossa vida. Você já deve ter ouvido alguém falar, nunca perca a esperança. Olha, tem esperança. Né? E é triste quando algum momento na vida nós ou alguém pode chegar e dizer, olha, eu não tenho mais esperança. Então a esperança é algo que nos faz olhar para frente e acreditar que tem um futuro. A esperança é aquilo que nos motiva a continuar caminhando porque nós cremos que vai ser diferente. Agora, quando alguém perde a esperança, é como se ele falasse, bom, não tem mais o que fazer, eu vou ficar aqui aguardando só porque não tem mais o que fazer. Não, esperança tem uma promessa de Deus sobre isso. E vamos ver o que Deus nos fala sobre essa palavrinha esperança. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, na palavra de Deus, tem um texto que eu gosto demais dele. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Inclusive este canal, né, você que tem acompanhado esse canal, que nós temos postado os vídeos, as devocionais, você percebe que lá nós falamos que Cristo em nós é a tecelagem de Deus, né? E usamos esse texto como Cristo em nós é a esperança da glória. O que nós pensamos sobre isso? Então eu quero falar uma coisa aqui, que muitos talvez que estão ouvindo aqui falando, já ouviram em algum momento eu falando sobre isso. Quando nós pensamos na palavra esperança, né, a palavra esperança lá na Bíblia, ela tinha a ver com tecelagem. Então, quando alguém está fazendo uma tecelagem, sabe o que é tecelagem? Aquela, imagina lá nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, né? Uma tecelagem que era algo meio manual. A pessoa pegava alguns fios, né? Alguns cordões, e ele ia trabalhando com esses fios, né? E fazendo uma tecelagem, tecendo, né? Ia tecer um tapete. Então ele trabalhava com fios. Então você tinha fios que iam digamos, na horizontal e você tinha fios que iam na vertical. E essa trama, né? Esse entrelaçamento dos fios é que fazia o tecido, né? Então daí vem a tecelagem. Pois bem, essa palavra esperança, lá no Antigo Testamento, né, na Bíblia, ela é uma palavra da tecelagem. Então se você quisesse falar, olha, o que é esperança? Esperança é a tecelagem. A esperança é você pegar aqueles fios e fazer a amarra, a trama entre eles para que venha surgir um tecido. Então olha que coisa linda. Que promessa maravilhosa essa de Deus para nós. Quando a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, Deus está dizendo que quando ele colocou Jesus em mim, ele colocou Jesus em você, né? Quando nós aceitamos Deus, quando aceitamos a obra de Cristo, Cristo vem habitar em nós e diz que Cristo é a esperança, ou seja, Cristo é a tecelagem, ou seja, é como se Deus pegasse Cristo, né, como um fio forte, né, aquele barbante forte da tecelagem, e ele amarrasse esse barbante conosco, que somos fios ou barbantes mais fracos, né, e desse fio forte que é Jesus e nós que somos os fios fracos, mas quando estamos entrelaçados, né, quando acontece essa trama, se torna um tecido forte. Então o que Deus está dizendo para mim e para você é que Cristo em mim, Cristo em você, ele é essa tecelagem de Deus, ele é essa esperança. Então Deus está garantindo que eu e você vamos ser fortes e vamos vencer. Que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, de nós, ele está fazendo um tecido maravilhoso. Deus está construindo uma história maravilhosa. Deus está trabalhando a sua vida não é por acaso. Por quê? Porque Cristo está em você. Você disse sim,
Cristo está em você. Então, você tem essa tecelagem de Deus. Ele quis fazer isso para ele continuar fazendo uma obra maravilhosa. Então, o que é esperança para mim e para você do ponto de vista bíblico? Esperança é poder olhar para o futuro, você poder acreditar no amanhã, não porque você tem um pensamento positivo, né? Simplesmente um pensamento positivo, não. É porque você tem Cristo em você. Deus está escrevendo a tua história. Quando ele colocou Cristo em você, ele está te garantindo o amanhã. Então você tem esperança. Você pode olhar para frente porque Deus está construindo uma história maravilhosa de Cristo em você. Então isso me enche de esperança, né? Porque eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu tenho Cristo e eu sei que eu tenho um amanhã. Então pode parecer que hoje está muito difícil, eu não vou perder a esperança. Por que não tem como eu perder a esperança? Porque não tem como eu tirar Cristo de dentro de mim. E nenhuma das provações, nenhuma das dificuldades, nenhuma das tribulações, nem coisas espirituais consegue arrancar Cristo de mim. Porque uma vez que o fio forte, né, que o próprio Senhor Jesus veio habitar em mim, ele está em mim, ninguém tira Cristo de dentro de mim. Então as provações, elas não podem afastar você do amor de Deus que está em você. Então, olhe para frente, olhe para o futuro, né? E pensa na esperança dessa maneira. Você tem futuro, pode continuar acreditando que amanhã será melhor do que hoje, depois de amanhã vai ser melhor do que hoje e amanhã, e assim vai, porque Deus está fazendo uma história linda em você. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a tecelagem de Deus. Amém? Amanhã nós continuamos.